Hoje, segunda-feira, nós estaremos começando então o terceiro bloco deste primeiro trimestre de 2026 da nossa Escola Bíblica Dominical. Primeiro bloco nós vimos sobre a pessoa do Pai. Foram 3 lições falando sobre a pessoa do Pai. No segundo bloco, nós também estudamos 3 lições sobre a pessoa do Filho. E no terceiro bloco, nós estaremos então dando início na lição de número 8, na data de hoje, com o título O Deus Espírito Santo, falando então da terceira pessoa da divindade. Herdeiros do reino, a paz do Senhor. Nesta feita, então, nós estaremos fazendo a leitura do texto do Evangelho de João, do capítulo de número 14 e no versículo de número 16, e o texto nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Para complementar a nossa leitura, vamos ler o versículo de número 17, e o texto nos diz: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, esta foi exatamente a orientação de Jesus aos seus discípulos, que ele rogaria, pediria ao Pai para que este Espírito da verdade, o Espírito Santo, fosse enviado para que estivesse com seus discípulos e ele não estivesse sozinho. Então, diante da leitura do texto, a pergunta que faz, ou que nós deveríamos fazer é: se eu te dissesse que você nunca mais precisaria enfrentar o medo sozinho, de fato não enfrentaríamos sozinho, porque nós temos Jesus, agora representado pelo Espírito Santo que está conosco, o Espírito Santo da verdade, que, conforme nós lemos no texto aqui, as pessoas que não recebem o Espírito Santo não o conhecem. Mas nós que já recebemos Deus, recebemos a pessoa do Pai, recebemos a pessoa do Espírito Santo, e agora a pessoa, ou melhor, recebemos o Pai, a pessoa do Pai, recebemos a pessoa do Filho, e agora estamos aprendendo aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, se nós recebemos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, automaticamente a pessoa do Espírito Santo já habita em nós, conforme Jesus dissera aqui, ao qual João escrevera. Ele está dentro de nós. Então, é muito importante nós entendermos de que Jesus, ele instrui os seus discípulos na preocupação de não deixá-los sós, e ele não fala primeiro de regras, ele também não fala de futuro distante, ele promete presença constante, ele diz: eu estou convosco todos os dias. E nós, quando nós ouvimos estas colocações, essas expressões de Jesus, nós nos sentimos protegidos, não é? Nós nos sentimos guardados por Ele, nós nos sentimos cuidados com Ele, nós nos sentimos este cuidado. Então, o que acontece quando nós não estamos simplesmente sentindo protegido e guardado? Que Ele nos faz perguntas simples e são perguntas urgentes. A pergunta que nós poderíamos ouvir nesta manhã do Espírito Santo é: você está sozinho ou está em perigo? Ou alguém vai te abandonar? Você está sozinho? Está em perigo? Ou está sentindo-se abandonado? Alguém está te abandonando? Que na verdade, essas perguntas vêm à nossa mente: como é que nós estamos nos sentindo? Mas a verdade é que Jesus disse: eu rogarei ao Pai que envie um outro advogado, que vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Sempre Ele estará com nós, o Espírito Santo da verdade, né? Então, quando Jesus ele promete enviar o Consolador, que permanecerá para sempre, ele ativa em nós, em nossa mente, ele ativa o mais poderoso do comportamento humano. Qual que é esse comportamento humano? Qual que é esse poderoso comportamento?
é que nós nos sentimos a proteção contínua. Nós entendemos que Jesus está ao nosso lado constantemente, mesmo que ele não esteja fisicamente, mas ele está na representatividade do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, nos protegendo constantemente. A sua proteção não é uma ajuda temporária, também não é um socorro que vem e vai. É uma presença permanente, ela permanece constante, não é? Então nós sabemos, diante desta presença do Espírito Santo, essa é uma promessa que acalma o nosso sistema interno, nos acalma, reduz também o nosso medo e perda de confiança. É isso, quando o Espírito Santo está em nós, nós perdemos todo esse medo, não é? É exatamente o estado emocional que leva o ser humano a avançar, decidir e acreditar na presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo e isso, a nossa mente, quando ela entende desta segurança, desta proteção, nós ficamos relaxados, sabendo de que estamos protegidos, não é? Depois, a nossa mente se abre no sentido de entender e saber que existe um Deus que protege, existe o nosso Senhor com a figura do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, nos guardando, nos protegendo e nos orientando nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades. Então, no nível mais profundo, a mensagem é clara na nossa mente. A mensagem é clara na nossa mente, em que sentido? Você não está abandonado. Você mesmo que eu estou falando dessa manhã não está abandonado. Você não está desamparado. Não, você não está abandonado, você não está desamparado. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você nesta manhã. O Espírito Santo está com você neste dia. O Espírito Santo está com você neste segundo dia da semana, segunda-feira. Lembrando nós que o primeiro dia foi ontem, no domingo, e o Senhor já falou contigo. E nesta manhã de segunda-feira, no segundo dia da semana, Deus está dizendo a você, você não está sozinho, o Consolador está com você, o advogado está com você, advogando as suas causas, cuidando de você. Você não está sozinho. E quando nós entendemos isso, a ansiedade diminui e a esperança assume o comando. Quando nós entendemos que nós estamos sozinhos, a ansiedade vai embora, o medo é controlado, não existe mais ansiedade. Aí diminui a esperança, diminui toda essa ansiedade e a esperança assume o comando nas nossas vidas. Porque nós sabemos que nada é mais poderoso para o ser humano do que saber que há alguém presente sempre. E o Espírito Santo está sempre presente conosco. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. E que nesta manhã saibamos que não estamos sós. O Espírito Santo está conosco. Compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora também de ouvir esta palavra de segurança, uma palavra de proteção contínua que o Espírito Santo nos garante. Compartilhe com pessoas, né? Compartilhe para que ela saiba que ela está protegida pelo Espírito Santo. E eu quero orar com você e por você nesta manhã de segunda-feira, para que Deus continue falando conosco e permaneça suas mãos estendidas e nos guardando na pessoa do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue falando conosco. Vamos orar. Bendito Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, pelo Senhor ter falado conosco através da sua palavra, e obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo envio do teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos dando, ó Deus eterno, a certeza e a convicção dos teus cuidados, Pai. É o que eu te peço, e isso nós pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vivem e que reina para sempre. Amém.